Aqui sobre o romantismo como movimento, mas então agora eu trouxe algumas de suas obras mais importantes para a gente conversar aqui. Quais são algumas dessas obras tão importantes do romantismo que ajudam a exemplificar e entender o movimento? Depois da vinheta. Oi, sou Amanda aqui novamente no Arte para Você e hoje vamos falar sobre algumas das obras mais importantes do romantismo. Eu já fiz um vídeo falando sobre o movimento, assim, né, em pinceladas gerais, né, falando sobre alguns aspectos mais importantes do movimento como um todo. Essa palavra é uma palavra, né, que entrou no senso comum e que tem muitos sentidos que não necessariamente são o sentido que tem sempre mais a ver com o somente, né, que se restringe ao romantismo enquanto movimento artístico, que foi presente não apenas na pintura, mas em outras linguagens também. Mas então, por isso, eu decidi fazer um outro vídeo falando sobre algumas das obras mais importantes ou das obras mais icônicas ou que mais representam o movimento como o romantismo como movimento e que por isso então ajudam também a visualizar do que esse movimento se tratava e que ajudam a entendê-lo um pouco melhor também. Mas antes da gente entrar obrigatoriamente nas obras em si, gostaria de mais uma vez pedir o like e que assinem o canal caso ainda não tenham se inscrevam, caso ainda não tenham se inscrito, para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. Agora que vocês já fizeram isso, sem mais delongas, vamos falar sobre algumas das obras mais importantes e conhecidas e reconhecíveis e paradigmáticas do romantismo como movimento artístico. O romantismo foi um movimento que dominou muitas áreas da arte, literatura, da música e outros gêneros durante os séculos XVIII e XIX. E muitos historiadores e pesquisadores veem esse movimento, enxergam o romantismo como uma resposta às mudanças e inovações da Revolução Industrial. E esse movimento chegou ao que muitos consideram ser o seu auge durante o meio do século XIX, lá dos 1800, mas o romantismo continua a ter um impacto que, na verdade, dura até hoje. E, ao contrário do movimento clássico, que veio imediatamente antes dele, o romantismo se foca muito, tem muita atenção, muito peso na beleza natural, tanto na forma humana quanto na forma da natureza propriamente dita, digamos assim. E muitos dos pintores mais influentes desse período criaram obras que são paisagens. A paisagem era muito importante e muitas dessas paisagens são consideradas verdadeiras obras-primas. Eu já falei aqui algumas vezes que muitas vezes as obras em si, existia uma certa hierarquia entre os gêneros de pintura. E a paisagem nem sempre foi a que recebeu mais prestígio, gozava de mais prestígio, não era considerada a mais difícil. Muitas vezes, quando na época das academias mesmo, você submeter uma paisagem para avaliação, ou você fazer uma paisagem, como se você apresentar o trabalho para sua banca, e você apresentasse uma paisagem, não necessariamente era sempre considerado o gênero mais prestigioso, mas no romantismo, muitas das paisagens eram sim consideradas verdadeiras obras-primas, porque a importância que o movimento dava a paisagens, a natureza, a beleza natural, ao belo natural, era tão importante que muitas paisagens, o Turner era membro desse movimento, então era muito difícil você passar por esse movimento sem reconhecer o valor, inclusive técnico e artístico, de pinturas de paisagens, era inescapável. O foco do romantismo era no estado emocional do sujeito, do tema da pintura, ao invés de simplesmente capturar a beleza ou a aparência ou representar literalmente alguma coisa. E algumas das obras mais famosas do romantismo são, acho que a primeira seria A Liberdade Guiando o Povo, uma das imagens mais famosas de todos os tempos da história da humanidade, que é do Eugène Delacroix, que eu acho que não apenas, talvez, a mais famosa do romantismo, como uma das imagens mais famosas já criadas em todos os tempos, e intitulada A Liberdade Guiando o Povo, que não apenas famoso pela representação do tema em si, se tornou quase que um símbolo da República Francesa em si, já foi reinterpretada, e refeita e reconstruída, assim, já foi reapropriada inúmeras vezes.
mas acaba que ela é muito famosa não apenas pela beleza em si, pela beleza plástica dela, pela beleza técnica absurda, mas também pela mensagem e pelo tema da própria obra. Ela é conhecida como um dos maiores, mais ávidos e mais apaixonados entusiastas, né, assim, maiores adeptos do movimento que agora a gente conhece como a Revolução de Julho, mas que na época era algo que eles estavam vivendo, né, então não tinha esses nomes assim. E foi um evento que ocorreu na França durante o verão de 1830 e que consistia em muitos cidadãos, né, de classe mais baixa, né, da classe, digamos assim, mais pobre, se revoltando contra o rei Carlos X. O artista pintou esse trabalho pouco depois da Revolução para comemorar que o rei havia sido deposto. E essa é uma das pinturas francesas mais famosas de todos os tempos e mostra, né, a celebração das pessoas comuns da França depois de uma batalha muito quente contra os aliados do rei. A liberdade, que é representada aqui por essa bela mulher, leva, né, lidera a mudança com uma bandeira francesa na mão. O que poderia ser mais romântico do que isso, né? A ideia do amor à pátria e à igualdade, à liberdade e às revoluções sociais. A segunda, Raft of the Medusa, que é do Théodore Géricault. Essa obra é um espanto. E ele estava querendo aqui comemorar a coragem e perseverança dos homens que estavam em um navio que se tornou eventualmente, naquele que se tornou um dos maiores desastres marítimos da história da França. A Medusa, que era um navio de guerra que estava ativo durante as guerras napoleônicas no início do século XIX, se perdeu depois de bater em um outro navio no Oceano Atlântico em 1816. A equipe, né, original do navio, as pessoas que embarcaram, era composta de 400 homens, mas apenas 151 puderam entrar na jangada, né, improvisada que eles fizeram ali de última hora, que os sobreviventes construíram, né? Ou seja, embarcaram 151, conseguiram subir nessa jangada e somente 15 foram encontrados depois ainda em vida. Ou seja, de 400 que entraram no barco, 151 conseguiram subir nessa jangada e somente 15 ainda estavam vivos quando foram encontrados. E aqui a gente vê que o estilo de pintura do Géricault é um dos exemplos mais quase que perfeitos, né? Quase um tipo ideal do estilo do romântico, porque oferece, né, exemplifica, mostra o nível de significância e tensão emocional envolvido na cena. A história real é muito mais até perturbadora do que a pintura mostra, porque muitos dos sobreviventes, como vocês já devem ter podido intuir, tiveram que cometer canibalismo para poder sobreviver tanto tempo sozinhos no mar. E o Géricault estudou muito esse evento para que ele pudesse pintar essa obra de forma que ele entendesse, que ele achasse que ele não estava sendo sensacionalista, que ele não estava fazendo uma coisa escandalosa, que ele não estava sendo explorando, né, de forma ruim, como a gente diria hoje em dia desses programas de televisão, né, que fazem sensacionalismo em torno de desgraça, de crime, de tragédia, né? Que ele não quisesse estar chamando atenção para os corpos, para o que eles fizeram, né? Para sobreviver, para o estado de decomposição, de tudo de horroroso, horrível, traumático que pode ter acontecido ali, mas ele estava de fato querendo louvar a coragem, a bravura, o senso de batalha, né, de superação de uma dificuldade extrema. Então era para esse lado que ele estava querendo olhar, e tudo isso são valores que aparecem muito no romantismo, né? A batalha, a superação, a coragem, a bravura, o brilho, né? Então ele estava querendo ressaltar esses valores. Essa pintura é maravilhosa. Uma próxima, Wonder Above the Sea of Fog, do Caspar David Friedrich, outra conhecidíssima
lindíssima, é uma pintura assim muito intrigante. Eu particularmente, ela tem um que assim, ela me lembra um pouco o Jovem Werther, né, que é o ícone dos ícones do romantismo. Também às vezes tem um que de Pequeno Príncipe, é uma figura que a gente não vê o rosto, é uma figura bastante enigmática, com uma paisagem ali muito poderosa atrás dele, e também é ela mesma uma das mais famosas do romantismo. Ela é de 1818 e ela é desse artista que é alemão, né? A gente sabe, né, da relação da Alemanha com o romantismo, não foi à toa que eu citei, né, o Jovem Werther. Essa pintura sempre me lembrou o Jovem Werther, não sei se tem algum tipo de relação necessariamente ou não, mas ele era um alemão e a gente sabe da importância que a Alemanha teve para o romantismo e o romantismo para a Alemanha. Essa é também uma pintura que, apesar de não ser uma paisagem propriamente dita, ela está claramente também refletindo sobre a força da natureza, o poder da natureza, a imensidão, a perenidade da natureza e a relação entre o homem tão pequeno, insignificante, e o poder tão majestoso, profundo e arrebatador da natureza. O próprio título, Wander Above the Sea of Fog, né, o caminhante, o andarilho sobre um mar de neblina, mostra, né, esse jovem explorador, né, esse jovem caminhante, andarilho, em cima assim, né, de uma rocha, olhando para um vale, né, ali embaixo dele, que está coberto de neblina. E essa pintura foi feita durante um tempo no qual você ser um explorador, um andarilho, você sair para caminhar e explorar a natureza, era muito valorizado não apenas nos Estados Unidos, mas também na Europa, né, com essa ideia de comunhão do homem com a natureza, do homem se deixar entregar à natureza, do homem se deixar entregar a vida natural. E a gente vê assim que claramente, né, esse Sea of Fog, o próprio nome, né, um mar de neblina, está falando também, né, é uma metáfora sobre também, né, o estado interior do indivíduo, né, assim, as sombras, né, o mar de neblina, além de ser lindo, né, é delicado, é cinzento, é nublado e é instável, né? Então, assim, também não deixa de ser, claro, uma metáfora sobre algo que era muito importante para o romantismo, né? A subjetividade, as emoções, a individualidade psíquica, psiquiátrica, emocional, toda a questão do inconsciente, do subconsciente, as perturbações, as emoções. Então ele está falando da natureza, do encontro com a natureza, mas também está falando de todo, né, o mar de neblina que as pessoas têm dentro de si, né? Cada um tem dentro de si mesmo. Falei, né, a experiência, né, de você sair, de explorar a natureza, né, você ser um explorador, um andarilho, também tinha a ver com esse senso de maravilhamento, né, e de aventura que era tão procurado pelos exploradores do início do século XIX. E essa foi uma das obras que ajudou a elevar, né, o prestígio da paisagem, da pintura de natureza aos olhos da crítica e do público. Uma outra, o 3 de maio de 1808, do Goya. Os artistas românticos retrataram alguns dos momentos mais importantes da história do mundo durante o período em que foram criadas. E essa foi também o caso do Francisco do Goya, que pintou uma das pinturas mais importantes da história espanhola, né, não apenas do romantismo, né, chamada o 3 de maio de 1808. Essa pintura foi feita para comemorar os eventos que ocorreram em Madrid durante os primeiros dias de maio em 1808. A cidade foi invadida e conquistada, né, por exércitos de Napoleão Bonaparte na primavera daquele ano. Os espanhóis que sobraram na cidade criaram, né, um movimento de resistência contra a ocupação francesa. Esse movimento começou em 2 de maio de 1808 em um esforço, né, que depois se mostrou infrutífero, de tomar Madrid de volta do exército napoleônico. E Goya pintou 2 trabalhos, um para mostrar os eventos que aconteceram no 2 de maio e o outro para mostrar o que aconteceu no 3 de maio, quando os soldados franceses brutalmente puniram os líderes da rebelião. E nessa aqui a gente consegue ver um grupo de homens espanhóis valentes nos seus últimos momentos, assim, segundos antes da execução, na mão da linha de tiro, né, digamos assim. E essa aqui
também mais uma obra, né? Eu acabei de ver essa obra agora lá em Madrid, no Museu do Prado. Na verdade, as duas, né? Tanto as duas obras de Maio do Goya estão lá, uma ao lado da outra, imensas, super impactantes, incríveis. Então, eu acabei de ver essa e a outra lá no Prado. E você tem não somente o tamanho delas, que é absurdo, mas a força expressiva, né, de ambas essas obras, porque aí você consegue ter muito claro esses valores do romantismo que ele estava querendo retratar aqui, né? A bravura, a coragem, a lealdade daqueles homens uns aos outros, o amor à pátria, a disposição a morrer pela pátria, uma noção de heroísmo, uma noção de que você morre por aquilo que é certo, de que você entrega a vida por uma causa, a de você entregar a vida pelos seus companheiros, a de você não desistir nem mesmo antes da morte. Ao mesmo tempo, é claro que esses homens estão morrendo de medo da morte, mas assim, né, ainda assim você enfrentar a morte, você não fugir, você não ser covarde. Então, realmente, esses valores pulam, assim, na nossa frente, e são obras de muito, muito impacto, assim, artístico, emocional, existencial, tudo isso. Isaac Newton, de William Blake. William Blake criou esse trabalho que mostra a grande figura intelectual do século XVII e XVIII. Nessa pintura, que foi chamada Isaac Newton, o Blake retrata o Newton como um homem jovem e musculoso sentado numa grande rocha. Essa representação é uma clara diferença, né? Tem uma clara diferença de muitos outros artistas que costumavam mostrar o Newton como um filósofo velho, sábio, sempre assim, né, perdido em profundos pensamentos. O Blake era sabido, né, que era bastante crítico da abordagem do Newton para alguns assuntos científicos, e ele estava prestando atenção só no que ele estava estudando, e estava completamente não consciente, né, não percebendo toda a beleza que o estava rodeando. E aqui a gente consegue perceber também que existe uma certa... Essa obra representa, não chega a ser uma crítica que os românticos tinham à ciência, não era isso, mas era um receio, uma preocupação com os rumos que a ciência levaria à humanidade. Então existia um certo receio com o progresso, uma preocupação com a relação homem e natureza, uma certa desconfiança do pensamento racional demais, uma certa desconfiança do método científico, um certo pé atrás, assim, um certo receio. E essa obra aqui mostra justamente o Blake usou essa obra para fazer essa crítica, né, ao método científico, que não está olhando para a natureza ao seu entorno, que não está olhando as coisas maiores que existem ao redor de si, que não olha para a natureza, que não olha para, né, tem aquele hiperfoco muito específico numa coisa ali que pareceu para ele pequena em algum momento, e que não está olhando os fluxos maiores, né, a força maior do entorno. Então é muito interessante as camadas mais profundas aqui do que ele está querendo dizer com essa obra, e do que isso representa na relação maior do pensamento romântico com a ciência na época. O Beijo, do Francisco Hayez, ou Hayez, eu não sei muito bem, perfeita, eu não sei exatamente como se fala o nome dele. Essa obra é maravilhosa, é uma das obras que eu mais amo na vida. Ela é linda, ela é linda, ela é linda. E ela também tem mais do que parece. Essa é muito romântica, no sentido de amor, no sentido que a gente pensa do amor romântico hoje em dia, mas tem mais, ela tem umas mensagenzinhas aí também. Essa obra é incrível. Francisco Hayez, que essa que é uma das obras mais importantes, mais reconhecidas do romantismo, chamada The Kiss, o Beijo. Pintada em 1859, essa obra-prima mostra um homem comum, a gente não sabe quem é, e uma mulher se abraçando e perdidos num beijo. Os seus rostos são escondidos, né, um do outro, e escondidos também de nós. A gente não consegue ver muito bem quem são essas pessoas. Essa pintura romântica é bastante conhecida pelo incrível nível de detalhe que o Hayez coloca em cada detalhe dessa palavra. E ela é considerada uma das pinturas italianas mais icônicas de toda a história, apresentar uma cena da Idade Média, como indicado pela forma como ambas as figuras estão vestidas. Mas se vocês prestarem bem atenção, tem o casal aqui no primeiro plano, aí ali no canto esquerdo, né, de quem olha, tem uma
passagem, né, um corredor ali atrás, e tem uma sombra de uma figura chegando ali. Então, muita gente entende que essa obra está falando, na verdade, de um casal que está se separando, um casal que talvez seja até um casal secreto, seja uma relação secreta, uma relação ilegítima, seja uma relação entre pessoas, né, de famílias, de posicionamentos políticos diferentes, ou um revolucionário e uma jovem que não é revolucionária, ou um homem que está fugindo para a guerra, ou que está fugindo de uma guerra, ou que está sendo perseguido politicamente por algum motivo, porque tem essa pessoa ali atrás que parece que está vindo aqui e ele parece que vai fugir e deixar a moça lá porque ele está em trânsito, ele está em fuga, ou eles querem fugir juntos, ou seja, tem muitas possibilidade de a gente pensar ali, mas todas elas tocam nesses valores que falam sobre, né, o romantismo. O amor, lealdade, fugir para uma guerra ou fugir de uma guerra com a qual você não concorda, possíveis camadas, né, políticas, revolucionárias, toda a ebulição social que ocupa muito, né, o ideário e a mente romântica estão aí nessa pintura, além de ela ser simplesmente arrebatadora pelo beijo, né, pela emoção ali do casal, que é linda. The Fighting Temeraire tugged to her last berth to be broken up. Do Turner. Eu falei do Turner, né, e da importância das suas paisagens. E ali pelo meio dos 1800, os maiores e mais majestosos navios de guerra da Royal Navy inglesa estavam sendo substituídos por navios mais novos e tecnologicamente mais avançados. O Turner capturou aqui um dos últimos momentos de um dos navios mais importantes e mais conhecidos que estava sendo, da Marinha Britânica, que estava sendo aposentado. O Temeraire era conhecido como o navio, já tinha sido em um dado momento conhecido como o navio mais importante, mais poderoso de toda a frota do Império Britânico, e acreditaram a ele um papel central na Batalha de Trafalgar. E essa pintura, quando ele estava falando, né, de um navio que estava sendo o navio, não era um navio, era o navio, que estava sendo substituído por um navio mais novo e tecnologicamente mais avançado, ele está não apenas, né, falando de dois navios, um mais velho, né, que já tinha passado o seu dia de glória, aquele que era a joia da coroa, né, o mais importante da frota, mais importante que o mundo já tinha visto até então, né, a frota do Império Britânico. Não apenas isso, mas ele estava sendo deixado de lado porque a frota estava sendo substituída. Então ele está falando, né, da passagem do tempo, ele está falando do avanço tecnológico, ele está falando que tudo aquilo que tem o seu ápice passa, que tudo aquilo que é o máximo do máximo do máximo tem uma hora que não é mais e vai ser substituído por uma coisa nova. Como a tecnologia é mais rápida do que os homens e como a gente não consegue alcançar a tecnologia, porque ela é sempre mais rápida do que a gente está sempre defasado em relação à tecnologia. Um tema que é tão presente na nossa vida hoje, né? E ele já estava falando sobre isso lá atrás. Se tenham gostado desse vídeo, eu trouxe algumas obras do romantismo para ajudar, né, a visualizar, para exemplificar e ilustrar um pouco o outro vídeo que eu fiz falando sobre os valores do movimento, a importância do movimento e tal. Espero que vocês tenham gostado. Aceito sugestões de outros temas, de próximos temas dos quais vocês gostariam que eu falasse aqui. Peço mais uma vez o like, caso vocês ainda não tenham deixado, e que se inscrevam aqui no canal. E aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!